Só achar a apresentação. Aí, o Padre tá tornando lá, ó. Uma merda deu ali, dá uma olhada ali. Saúde aí, Renan. Ô, Gabó, se você depois, cara, quiser controlar o áudio de quem vai abrir, tiver aberto, cara, por favor. Beleza, pode deixar. Ah, vocês estão vendo. Peraí que eu tô compartilhando a tela errada, galera. Compartilhando a minha. Bom, acho que agora foi, né? Vocês estão vendo só uma tela aí. Bom, galera, vamos lá. A primeira coisa que a gente queria compartilhar com vocês é quando a gente vai falar de projetos de fomento para o clube. Eu acredito que alguns já tenham ouvido falar em relação ao Nina, outros já tenham ouvido falar em relação ao Vem para o Rugby. E a gente começa, através das experiências que nós tivemos com a execução desses projetos ao longo dos anos, né? O Nina, no seu primeiro ano, no ano passado, a nível nacional. O Vem para o Rugby, que ele era a nível estadual devido à Lei de Incentivo Paulista, ele passa a ser nacional nesse momento. E a gente teve várias aprendizagens, a gente aprendeu muito com a execução desses projetos, para qual caminho a gente seguir, né? Eita, estou compartilhando a apresentação errada, calma aí, galera. Bom, agora sim. E aí, dentro dessa unificação dos projetos, a gente identificou, né, algumas linhas de trabalho que a gente acredita que são importantes para que a gente possa replicar junto aos clubes, né? Desde um processo de formação, a um processo de captação, a um processo de desenvolvimento dos treinos, a um processo de jogos, né? Porque quando a gente busca lá no começo dessa gestão do desenvolvimento dentro da confederação, o principal objetivo nosso é aumentar o número de jogos, tá? Então, o ponto final é que a gente possa promover jogos dentro das regiões. E para isso a gente tem algumas linhas, né? Linhas de torneios, linhas de capacitações, linhas de projetos de incentivo aos clubes, que é o que nós estamos falando aqui, né? E aí queria compartilhar com vocês um pouco como está o propósito do projeto, né? Como objetivo, né? De uma maneira ampla, ambos os projetos, né? Que a gente vai tratar dentro da confederação nessa área de fomento, eles estão direcionados para a promoção de núcleos regionais para proporcionar para crianças e adolescentes de ambos os sexos, né, a possibilidade da prática do rugby. Então, de uma maneira geral, o objetivo que a gente tem com esses projetos é incentivar e potencializar os clubes e com o trabalho de desenvolvimento de base, tá? Então, a gente talvez tenha uma linha que usa algum objetivo mais específico, algum outro objetivo um pouco mais detalhado, mas em vias gerais, o propósito é realizar um trabalho que a gente acredita que tenha que ser feito no clube para promover e consolidar as categorias de base. Dentro disso, a confederação a gente adotou como estratégia dois eixos muito fortes, tá? Para esse desenvolvimento. Um é uma questão geográfica, tá? Onde a gente está levando, na realidade a gente está convidando os clubes e levando para algumas regiões esses projetos através de uma divisão aonde a gente vai ter de 2 a 3 clubes em um raio de 150 a 200 quilômetros entre clubes. Por quê? Porque para a gente não adianta a gente estar espalhado a nível Brasil, querer atender a todo o Brasil numa questão geográfica, sem possibilitar aquilo que a gente falou no começo, que era como objetivo principal a promoção dos jogos, tá?
Então, a gente tem esse primeiro olhar estratégico de uma questão geográfica, aonde a gente vai ter de 2 a 3 clubes próximos, em algumas regiões mais clubes, isso a gente tem uma organização para com isso. E um segundo eixo, que é uma questão institucional, que vai um pouco de contraponto à parte geográfica, mas é uma questão de patrocinador, aonde vocês vão ver no mapa que eu vou mostrar a seguir, aonde a gente tem clubes que talvez estejam isolados. Aí vocês vão perguntar, mas Julião, você falou que um ponto era estratégica, né? A questão geográfica, e agora você mostra que tem região que tem um clube só, porque aí tem um viés de patrocinador, tá? Então a gente tem patrocinadores dentro desses projetos que fazem os projetos acontecerem, e eles pediram para que a gente desenvolvesse núcleos nessas regiões, tá? Então, para ter essa clareza entre todo mundo. Depois, o segundo lado, né, o segundo eixo que eu falei, né? Então, esse primeiro eixo seria essa parte institucional e geográfica, e o segundo eixo é a forma como a confederação hoje está buscando desenvolver os seus trabalhos, que é de uma estratégia tripartida, aonde a gente tem em um tripé, em uma ponta do tripé, a confederação, na outra ponta do tripé, os clubes, no caso vocês, e na outra ponta do tripé, potenciais parceiros, tá? Porque hoje, vamos de trás para frente, né? Porque hoje tratamos como potenciais parceiros. A realidade dos clubes brasileiros são clubes carentes de estrutura. Todas as estruturas, ou a sua maior estrutura desses clubes que são carentes de estrutura, está ligado a parcerias com instituições privadas, com escolas, tá? Com clubes, com ADCs. Então, é uma série de realidade que a gente entende hoje que é fundamental ter essa parceria tripartida e uma delas ser esses potenciais parceiros estruturais, tá? Um outro pilar, né? Um outro tripé, uma outra ponta desse tripé são os clubes, aonde são os locais que irão desenvolver essas atividades, tá? Onde a gente vai ter ali a indicação de um RH para estar executando os trabalhos, né, que são previstos dentro do projeto, todo o processo de captação e retenção das crianças que vão estar envolvidas dentro disso, tá? Não só desse RH, mas o envolvimento do clube, né, em um todo, para dentro desse suporte, desse envolvimento com o projeto, tá? Desenvolvendo um trabalho naquela comunidade e não só naquela comunidade, mas também na sua região, porque vocês vão ver um pouco mais para frente que a gente tem um entendimento de que esses clubes também comecem a movimentar um pouco mais as suas regiões, tá? Depois, por último, a gente tem a última parte do tripé, que é a confederação, que hoje tem um eixo, um eixo não, né? Tem uma linha de trabalho voltada para financiamento de parte dessa execução desse trabalho que precisa ser feito nos clubes, parte de suporte técnico, né? Então, de know-how, de que já foi adquirido ao longo do tempo com os projetos que passaram, com as pessoas que estão envolvidas hoje, com o envolvimento com os clubes que essas pessoas têm e tiveram, tá? Então, a gente tem a confederação com esse outro parte desse tripé, onde a gente também tem como uma questão estratégica para esse desenvolvimento. Beleza? Então, só para resumir, então, hoje, a parte de desenvolvimento, né, a área de desenvolvimento, a gente tem esses 2 eixos centrais, que é a questão institucional e geográfica, e essas relações tripartidas, onde a gente sempre vai buscar trabalhar dessa maneira para que a gente consiga potencializar as atividades do clube, tá? Olhando nessa questão estratégica, né, só para todo mundo começar a entender hoje o tamanho que esse projeto começa a, a, a ter a nível nacional, né? Então, hoje a gente está falando aí, né, de 9 estados, de 36 clubes que vão estar envolvidos. Desses 36 clubes, nós vamos ter 36 RHs financiados diretamente pela confederação para trabalhar dentro dos clubes, tá? São RHs esportivos para o desenvolvimento lá da ponta, dos treinos, dos jogos, tá? A gente aí tem a parte de gestão, né, de gerente, de gerência e de coordenação, a gente tem 5 pessoas envolvidas, tá? Para que tudo isso seja colocado de pé, além de toda a parte de coordenação
técnica, né, digamos aí, esportiva e de áreas de apoio, né? Então a gente fala de área de saúde, de área de arbitragem, de área da psicologia, de área social, administrativa, aonde vão estar trabalhando diretamente com vocês para dar um suporte nessa promoção dessas atividades com o rugby, né? Além de todo o corpo técnico de educadores que cada região já tem, né? Educadores e trainers que cada região já tem para essa promoção também dessa questão educacional, né? Dessa parte de treinamento e capacitações. Beleza? Então, aqui a gente tem, acredito que estão todos os clubes, pode ser que eu tenha errado na hora de fazer aqui, mas eu conferi, caso esteja faltando algum clube aí que não se, alguma pessoa que não se identificou aí me procura depois para a gente ajustar, mas pode ter sido um erro aí de construção, porque são muitos, né? São hoje 36 clubes que nós estamos falando que vão estar recebendo diretamente financiamento da confederação. Dentro disso, a gente começa a entrar um pouco mais para a parte do objetivo do projeto, né? Então, de uma maneira geral, a ideia até aqui foi trazer um pouco esse contexto de qual linha de trabalho a confederação está seguindo, de quais são as estratégias que nós estamos adotando para executar esses trabalhos, e a partir daí a gente começa a entrar como que nós vamos fazer esse trabalho, né? Então, aqui a gente tem um primeiro, não vou trazer como um fluxo, mas um primeiro cenário, né? Onde a gente tem, a gente pode chamar isso de momentos, até mesmo porque tá numa ordem cronológica, mas ele acaba não sendo executado numa ordem cronológica, porque a gente vai ter clubes aqui que talvez vão estar já no estágio, já nesses momentos de treino, de competições, talvez vão ter clubes que vão estar nos momentos de promoção, mas a gente, como confederação, entende que esse processo é cíclico. Então, todo ano a gente precisa promover capacitação, a gente precisa promover clínicas em escolas, para que a gente consolide os treinos e ao longo do ano a gente desenvolva os treinos e possa participar dos jogos, tá? Então, esse é um cenário que a gente tem, que a gente pode até chamar como um método de trabalho, que a gente vai trabalhar junto com vocês, aplicar junto com vocês, para que vocês possam desenvolver dentro do clube de vocês, tá? Então, aqui a gente tem um primeiro momento, né, que é a parte de treinamento de staff, onde a gente tem a capacitação de todos os envolvidos no projeto, tanto na parte esportiva quanto na parte administrativa, por meio de cursos e mentorias, né? Então, a gente hoje tem um leque de cursos que todos os treinadores contratados pelo projeto, eles vão ter que realizar essas capacitações. Ele vai entrar como obrigações para que esse educador participe, tá? Então, aqui é um ponto importante, porque provavelmente aqui, como eu falei, essa reunião é mais voltada para gestores, tá? Para os representantes dos clubes, para que num segundo momento a gente tenha uma reunião com os contratados. E quem faz essa contratação, quem escolhe esse profissional, são vocês responsáveis pelos clubes. Tá? Não é a confederação que vai escolher quem vai trabalhar no seu clube. São vocês que vão indicar a pessoa para ser trabalhada. E é importante que ela tenha ciência de qual é as funções que ela precisa cumprir com esse projeto. Tá? Porque senão, que já aconteceu em outros momentos, é a pessoa ser contratada e ela não saber que ela precisava cumprir isso. Então, teve algumas falhas durante esse processo que a gente aprendeu e a gente precisa suprir isso. Tanto que vocês vão ver que vão existir algumas ferramentas futuras que vai dar um pouco mais de segurança mesmo, não só para a confederação, mas para vocês, clubes também, quanto a esse envolvimento profissional, né? Porque a gente está falando de RH, a gente está falando de contratação de pessoas, e existe uma série de fatores que envolve não somente a aplicação do treino, mas que estão tudo por trás dessas questões administrativas, tá? Depois disso, desse processo de capacitação, que é um processo cíclico, né? É um processo ao longo de todo o período do projeto. Talvez tenham capacitações que são mais específicas para um começo, mas tem capacitações que são ao longo de todo o período, e talvez tenham capacitações que estejam mais já num estágio avançado desse desenvolvimento, tá? Acho que alguém abriu o áudio aí, não sei se queira falar, fiquem à vontade, tá? Depois, a gente tem esse processo de promoção do rugby. Oi, diga aí. Não. A gente tem esse processo de promoção do rugby, né? Que é o que a gente entende, aonde a gente vai levar o rugby para
convidar pessoas para fazerem as práticas. Hoje a gente entende aí em clínicas de escolas, clínicas com ONGs, projetos sociais, instituições parceiras e várias outras ferramentas e ações que clubes já fizeram para trazer pessoas para dentro dos seus treinos, tá? Depois, os dias de rugby, que são ações que conectam essa promoção do rugby com os treinos de rugby, tá, do clube. Então, uma coisa é a ação que você faz na escola, outra coisa é o treino que você vai ter no seu clube com horários e dias da semana fixos. Como que a gente traz essas crianças da escola para esses treinos, tá? A gente chama isso de dias de rugby, que são ações que nós construímos em conjunto para potencializar essa ida dessas crianças para esses treinos. E aí a gente tem aí super treino, a gente tem aí dias de rugby tem jogo da categoria adulta, a gente faz alguma ação especial antes, a gente faz aí ações de festivais escolares, ações com secretaria de educação, enfim, tem uma série de atividades que a gente possa promover e que talvez já sejam na rotina de vocês fazerem isso. Depois a gente tem a parte central, né, o eixo central desse projeto, que é o treinamento de rugby, que uma das eu acho que a principal função do educador, do treinador que vai ser contratado, né? Ele vai ter ali esse horário na semana para dar treino. E a gente tem esse entendimento de 2 vezes na semana por categoria, tá? Atendendo essa faixa etária de 13 a 16 anos. Então, esse é um ponto diferente que a gente está fazendo de outros projetos que nós já fizemos até aqui. A gente está unificando todos esses projetos de fomento nessa faixa etária, de 13 a 16 anos. Por quê? Porque é simples, porque a gente precisa jogar. Então, eu preciso ter, na mesma região, vou pegar ali, por exemplo, Minas Gerais, que a gente vai ter Nova Lima, BH e Alvorada. Se Nova Lima está trabalhando com crianças de 7 a 8 anos, BH trabalhando até 12 anos e Alvorada trabalhando até 16 anos, a gente nunca vai atingir nosso objetivo, que é jogar. Porque, enfim, você já entende, não fazem sentido a gente ter categorias diferentes. Tá? Passando esse momento de treino, né, consolidando esses treinos, aumentando o volume desses treinos, trazendo o rugby para dentro dessas atividades, né, entendimento do jogo, enfim, os princípios, todas as habilidades, a gente entra num momento de levar para jogar. Em nenhum primeiro momento a gente trata como festivais de rugby, onde a gente tem aí não só festivais, né, podem ser torneios também, já vou explicar essa questão, tá? Mas onde a gente tem um momento, talvez, de participação, que ele está experimentando um jogo de rugby, ou até mesmo que ele possa estar numa competição, tá? Mas aqui, o grande ponto aqui é o quanto que o clube tem de estrutura para assumir compromissos para a gente estar indo para o último momento, né? Que são competições, aí, que seriam campeonatos. Porque a grande diferença de campeonatos e festivais, torneios, é a quantidade de dias, tá? E o elenco que eu preciso para jogar. Então, para eu assumir um compromisso dentro de um campeonato, eu preciso ter uma estrutura de clube que me sustente aí viajar 3, 4, 5 vezes, viagens com mais de 150 quilômetros, e ter um elenco que aguente jogar aí de 5 a 10 jogos. Então, não adianta eu ter 20 jogadores, que talvez eu não consiga ter um elenco para durar todo esse campeonato. Então, tem um pouco essa diferença que está atrelada à maturidade dos clubes. Tá? Então, como eu falei no começo, talvez tenha clubes que já estejam maduros o suficiente para assumir compromissos com campeonatos, e talvez tenha clubes que estão nesse processo que talvez é melhor, vamos por partes, vamos participar de 2, 3 festivais, que é um compromisso específico dentro do ano. Tá? De uma maneira geral, esse é um método que a gente está trazendo para a gente replicar dentro dos clubes. A gente entende que muitos já fazem essa rotina, talvez a gente vai potencializar algumas dessas rotinas, talvez outros nós vamos auxiliar a aprender essa rotina para que isso seja inserido dentro do seu dia a dia. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, pergunta aí? Bom, aí a gente vem para a parte de suporte e estrutura, né? De uma maneira geral, como confederação, através dos projetos que a gente vai ter esses financiamentos. Por parte de direcionamento de RH, né? O que nós temos, tá? Então, todos os clubes que vão estar envolvidos nesse projeto, como eu falei, vai ter um RH contratado. A CBRU vai contratar um RH que vocês vão indicar. Tá? A gente vai falar depois desses próximos passos que vão vir a partir dessa reunião. Dentro disso, dentro desses projetos, a gente tem esses RHs da CBRU de monitoria. Tá? Então, a gente tem, hoje,
um corpo técnico dentro da confederação que vai atender esses clubes de uma maneira técnica, né, na parte esportiva. E a gente tem ainda mais 5 áreas de apoio, que a gente vai ter a área da saúde, a área da arbitragem, a parte da assistência social, a parte da psicologia e tá errado aqui é a parte da administração, tá? É a parte de gestão do clube, tá? Então são áreas de apoio que vão dar esse subsídio de conhecimento para o clube, tá? Por parte do clube, né? O que a gente tem de processo de monitoramento, tá? Então, de atividades, né? De rotinas, a gente tem reuniões mensais. Então, todo mês a gente vai ter que ter, no mínimo, uma reunião com a parte de gestão do clube junto à parte de treinador. Por que não só com o treinador? Porque a gente está fazendo uma parceria com o clube e não com o treinador. Isso é a principal mensagem que a gente quer deixar em relação a esse slide, porque a gente está tendo um contrato com um treinador, tá? É um vínculo direto de trabalho. Só que a gente está fazendo uma parceria com um clube. A gente quer desenvolver o clube e não desenvolver o treinador, tá? E o treinador está dentro do clube. Então a gente tem essas reuniões mensais, esses processos de visitas periódicas. Então vocês vão entender em breve que a gente tem coordenadores que estão numa região que talvez vai ter uma intensidade maior de visitas, tá? Até mesmo por maturidade de clubes. Tá? Então talvez tem clube que não vai ter uma rotina de visita porque já está fazendo as coisas acontecerem. Então talvez não tenha que ficar mais palpitando naquele clube lá, ajudando aquele clube, querendo colocar mais coisa lá. O clube já acontece, o clube já faz, tá? Já está jogando, já está participando de todas as competições. Então, o que a gente precisa é como a gente tem esse entendimento, tá? Depois, esse suporte no desenvolvimento dos treinos, tá? Então, como que a gente melhora o trabalho desse treinador dentro dos treinos, porque a gente sabe que ele é o responsável, né, por trazer essa criança, por querer estimular essa criança e por depois ela ficar nesses treinos com as nossas atividades. E depois é um projeto de lei de incentivo. A gente precisa todo mês entregar um relatório com as atividades que foram desenvolvidas, tá? Então isso vai ter algumas ferramentas para ajudar nessas entregas, mas isso é obrigatório, tá? Isso não tem como a gente negociar, beleza? Depois a gente tem um lado que também cabe ao clube, que é o processo de engajamento do clube, né? Porque, como eu falei, é, é um projeto que tem uma parceria com o clube e não com o treinador, tá? Então, o clube ele precisa estar engajado com esse projeto, com essa causa, porque o treinador ele vai depender de um suporte do clube. Porque a gente vai participar de um festival, ou vamos organizar um festival, vamos receber um festival, vou receber 200 crianças aqui no meu clube, vou receber. E aí, quem que vai auxiliar nessa organização? Não é só o treinador, é o clube que vai ter que dar esse suporte para que tudo isso aconteça. Então, a gente trata isso como um engajamento, porque o clube precisa estar próximo, tá? Então, a gente teve algumas experiências de clubes que largaram o treinador lá, vai lá, toca as atividades, e nada aconteceu. E a gente teve clubes que aproveitou desse projeto e que conseguiu se consolidar, tá? E por que a gente está trazendo hoje, replicando esse projeto que a gente já teve alguns experimentos, né, em outros anos? Porque a gente pega hoje São Paulo, tá? A gente hoje em São Paulo a gente conseguiu consolidar um campeonato, né, não um festival, não datas de festivais, mas um campeonato paulista M14, pelo sucesso que teve o projeto Vem Pro Rugby em São Paulo. Por isso que a gente quis replicar e quer replicar isso a nível nacional, tá? Ah, mas por que isso acontecia em São Paulo? Porque era um projeto de lei de incentivo paulista. Eu não podia atender clubes fora do estado de São Paulo, tá? E funcionou. A gente hoje em São Paulo tem 10 clubes jogando o Campeonato Paulista e muitos desses clubes foram motivados por essas iniciativas, desses projetos, de ter ali um recurso entrando, de ter alguém ali todo dia falando, enchendo o saco ali de, faz clínica, como é que tá os seus treinos, quantas crianças tem, tá? De estar dando esse suporte no dia a dia, tá? E depois, por último, esse processo de participação que a gente falou, que a gente precisa que os envolvidos participem, né, das capacitações, que o seu clube se organize para participar de festival. Então vai ter lá, vou pegar Minas Gerais de novo aqui, tá? Tem lá BH, Nova Lima e Alvorada. Nova Lima vai organizar um festival. Eles vão receber lá, vão organizar toda a estrutura com alimentação, com arbitragem, organizar o campo. E Alvorada não faz nenhum esforço para ir para esse festival, tá? Porque o projeto ele não contempla transporte.
projeto, ele não contempla algumas vias de financiamento do projeto, não é para a execução de festivais ou competições. O que vai fazer isso acontecer é o engajamento do clube para conseguir suporte junto à sua rede de apoio, junto à sua comunidade, tá? Depois, como eu falei, de competições e atividades e ativações do rugby, né? Então, aqui quando a gente fala de ativações do rugby, é um pouco daquela estratégia que a gente falou institucional, né? Então, eu estou vendo aqui a Carol aqui falar sobre Três Lagoas. O envolvimento hoje de Três Lagoas, ele tem um viés muito forte por um patrocinador do projeto, que é a Suzano. Então, a gente, vamos fazer alguma ação junto da Suzano em Três Lagoas, então, quem que é o nosso braço lá para que isso aconteça? É você, Carol. Você, como Clube Guaicurus, que vai dar esse suporte para a gente fazer isso, tá? Enfim, acho que todo mundo lida com esse cenário de parceiros, de patrocínios, e é natural no dia a dia do clube. É até importante para a gente potencializar a nossa modalidade. Beleza? Até aqui, alguma pergunta? Alguém alguma dúvida? Ô, Julio, eu tenho uma dúvida em relação a competições. A gente vai ter algum envolvimento no projeto dentro das federações estaduais? Digamos, promover essas competições e tal, uma vez que estejam formados núcleos funcionando? Bom, vamos lá, Ravi. Só até acho que é legal para todo mundo entender, né? A gente tem sim uma construção que hoje a gente pega os nossos projetos da Confederação de Incentivo, a gente tem esse projeto de fomento e a gente tem um projeto de torneios. Quando a gente olha as nossas idades que nós escolhemos, de 13 a 16 anos, a gente está pensando muito nas competições de seleções regionais. Hoje a gente tem um campeonato nacional financiado de regiões, e a gente pega o BR, ou a seleção M17, por exemplo, a gente não tem regiões participantes, a gente não tem números. Então a gente tem um campeonato financiado que a gente não tem pessoas para jogar. Quem são essas pessoas que vão jogar esses campeonatos? As pessoas que vocês vão trazer para o clube de vocês. Então a gente hoje constrói projetos porque a gente entende que as crianças só vão, talvez elas num primeiro momento elas vão para o rugby porque elas acharam interessantes. Se esse interesse não tem uma cenourinha lá na frente que vai alimentar esse dia a dia dele, ele não vai continuar. Então a gente tem esses processos. Como confederação, hoje a gente promove essas competições nacionais para tentar já amarrar de alguma maneira esse caminho. Dentro disso, a gente tem um processo intermediário que são as federações. Tá? Então, a gente tem clubes, confederação e a gente tem as federações. Tá? Hoje, como confederação, a gente não tem nenhuma ação direta junto às federações. Isso está no nosso escopo e projeções futuras. Tá? Mas a gente não tem nenhuma ação dentro disso. Tá? Mas hoje, quem são as federações? As federações são as pessoas dos clubes que querem movimentar. Então, a ideia com que a gente tenha num futuro próximo é que os clubes que estão engajados nesse projeto comecem a se falar cada vez mais, a entender que precisam unir forças e talvez começar a ter esse movimento estadual para essas competições interestaduais. Tá? Então, como confederação, a gente vai sim dar essa pressão, até mesmo porque tem até uma hierarquia, né? Porque daqui a pouco o que acontece? Cara, Rio Grande do Sul não está trabalhando. Tá? Por que eu vou continuar a manter Rio Grande do Sul dentro de um campeonato de seleções nacionais? Se não tem trabalho lá, eu vou tirar o Rio Grande do Sul de lá. Então, a gente começa também a criar aí pré-requisitos, digamos assim, dessas responsabilidades, tá? Então, talvez para vocês ainda não é tão claro, a gente pode ter outros momentos para essas conversas de entender, né, esses objetivos estratégicos, mas a gente tenta sempre estar conectado um campeonato com desenvolvimento de clube e de desenvolvimento de região, tá? Posso fazer uma colocação aqui, ô Julião? Depois eu também quero, mas vai lá, Renatão. Aqui, Ravi, o que acontece? Primeiro, a nossa relação da nossa área com as federações ela é muito boa, tá? Quer dizer, a gente tem uma relação muito boa, muito próxima, né? Porque o nosso trabalho, como o Julião está falando aí, é fomentar o rugby local, né? E aí a gente passa, né, vindo de cima para baixo, para chegar na criança, eu passo pela federação, pelo clube para chegar na criança. Então, esse ecossistema todo ele tem que estar muito alinhado. Então, o que a gente espera? A gente espera sim uma
uma atividade das federações em ajudar com vocês a criar esses campeonatos, a estar próximo, esse tipo de conversa, de repente escrever uma lei de incentivo para daqui 1, 2 anos, vocês tenham uma lei de incentivo estadual aí, que seja R$50 mil, que pague hoje, eu não sei. Começar a fazer um trabalho, tá? Mas caso essa federação ela não queira, ela não faça nada, os clubes têm que fazer. Aí tem que sentar na mesa, por exemplo, vocês, Antíqua, Charrua, os times do Sul, falar, moçada, ó, nós temos M14 aqui todo mundo, temos que fazer um campeonatinho nosso, tá? Um exemplo, pô, a federação não quer nem que use o nome do Campeonato Gaúcho. Tudo bem, vamos fazer a Copa Bombacha, não sei, cara, entendeu? E joga todo mundo. Mas, assim, vamos ter que jogar, né? Mas eu não acredito que a gente vá ter. Eu não acredito que a gente vá ter problemas com isso. A nossa ideia é cada vez ir agregando mais, trazendo mais gente para perto, mais gente trabalhando, para que a gente possa, sim, evoluir. Tá? Gabó? Não, é nessa linha também que o Renatão traz, mas acho que só o Julião falou lá atrás um ponto importante, que a gente está juntando 2 a 3 clubes por região com o objetivo de fortalecer as regiões. E aqui acho que fica uma questão para todos de que esses 2 a 3 clubes, não só em trabalhar na mesma idade, mas esses 2 a 3 clubes procurem trabalhar junto. Dentro de campo é uma coisa, dentro de campo cada um vai ter sua camisa e vai jogar representando o seu clube. Mas fora de campo, que esses 2 a 3 clubes se ajudem, que esses 2 a 3 clubes trabalhem pelo mesmo objetivo. Então, independente se vai ter algo estruturado partindo de alguma instituição de cima, seja uma federação, seja a própria confederação, mas que esses 2 a 3 clubes construam algo em conjunto, construam tenham sinergia de trabalho. E depois, só complementando um pouco, que acho que falta uma figura aqui que não foi citada, mas que é bem importante, a gente vai ter os coordenadores que vão estar à frente desses clubes. Então, para cada grupo de clube vai ter um coordenador. Esse coordenador, por mais que não seja o papel desse coordenador trabalhar diretamente com a federação, a ideia é que ele esteja de olho no que está acontecendo. E se vier alguma situação que, opa, precisamos aqui de algum apoio na federação, talvez a gente vai dar alguma ajuda. Talvez a gente vai tentar, de alguma forma, não financeiramente, mas tentar ajudar a fazer as coisas andarem melhor. Então, acho que é um pouco por aí, de todo mundo que está dentro desses grupos, né, dessas regiões, todo mundo trabalhar aí pelo mesmo fim, pelo mesmo objetivo, que no fundo é fazer as regiões se fortalecerem e que se amanhã acaba todos esses projetos incentivados, que a gente consiga, através desses projetos, gerar um movimento que seja sustentável a longo prazo. Acho que vai um pouco por aí. Boa. Bom, vou voltar aqui, pessoal. Ravi, tá respondida a sua pergunta, cara? Vocês têm alguma... Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Era mais ou menos isso, era para entender onde a gente vai propor vai apresentar uma proposta, né, nas instituições onde a gente trabalha, se nós já vamos contar com uma competição já que motive a essa retenção, na verdade, nem sequer é tanta captação, pelo menos falando um pouquinho da minha realidade, que é uma dúvida específica que eu tinha, mas tá claro, também entendido. Boa. Deixa eu voltar aqui. Aqui, galera, eu queria também só, acho que reforçar, né? Porque aqui a gente tem clubes que a gente pegou uma boa onda, né, no ano passado com essa questão do Vem pro Rugby estadual devido à pandemia. Então, a gente tinha um projeto que tinha transporte para os festivais, tinha medalhas para os festivais, tinha um lanche para os festivais. E nessa projeto do Vem pro Rugby Brasil, a gente até colocou isso, né? Só que ele tem um valor cheio, e esse valor cheio não foi captado. Então a gente teve que fazer alguns ajustes para dentro desses valores para aquilo que a gente entendia. E a gente optou pela manutenção dos RHs, tá? Então esse projeto do Vem pro Rugby, o foco dele em questão de suporte para o clube, ele está voltado para o RH. Então ele não tem mais transporte para participar de festivais, ele não tem mais medalhas para entregar nos festivais. Talvez a gente possa, em momentos, talvez como você falou, Ravi, olha, estou com um projeto aqui, tem uma competição,
E, cara, se essa competição vai mobilizar 2.000 pessoas, vai envolver toda a cidade, talvez a gente possa, cara, tentar ver de que maneira que a gente pode ajudar para que isso ganhe mais corpo, né? Para que isso realmente vire um evento ainda maior, tá? Mas hoje, dentro do projeto, a gente não tem essas outras linhas além dessa questão do RH. Então, acho que é importante todo mundo ter claro para que a gente possa ter esse entendimento, porque agora, nessa próxima parte, eu vou falar dos objetivos do projeto, né? Então, quais são as nossas metas que a gente precisa alcançar para com esse projeto? Bom, falamos um pouco aí dessa questão de propósito, né? Dessa questão metodológica, e vamos entrar um pouco na questão de objetivos, tá? De quais são os objetivos que a gente tem com esse projeto, né? Então, o primeiro objetivo que a gente tem é construir e manter uma base de jogadores ativos dentro dos clubes participantes do projeto, tá? Então, aqui a gente pega todo o processo de desenvolvimento do Get Into Rugby. Então, a gente hoje, como eu não sei se todo mundo sabe, hoje a gente também tem uma parceria com o World Rugby de desenvolvimento do Get Into Rugby a nível Brasil, tá? Em outros momentos a gente pode até compartilhar mais sobre isso. Mas a gente hoje utiliza essas 3 fases que o Get Into Rugby desenvolve, que para a gente são fases que a gente já faz dentro do nosso dia a dia e que agora ela tem um título, né? E que ela tem uma meta a ser atingida, que é a fase tentar, aonde cada clube vai ter que promover para 500, isso é um número de projeto, de meta, tá? Para 500 participantes, o que são esses participantes? Pessoas que têm contato pontual com o rugby em uma ação ou prática de fomento ou divulgação da modalidade. Clínicas, aulas de educação física, tá? Oficinas, enfim. Tá? Então, a gente precisa que cada clube faça com que 500 pessoas experimentem essa fase, tá? Dessas 500 pessoas, a gente precisa que cada clube consiga a promoção, tá? De 60 jogadores na fase jogar, né? O que é a fase jogar? É o que está aqui, né? Jogador registrado na plataforma com presença em lista de, com presença de treinos e presença em 1 a 4 súmulas de jogos ou festivais. Então, ao longo de todo o projeto, a ideia é com que a gente busque e alcance atingir esse número de 60 pessoas que passem. A gente sabe que é rotativo esse público, tá? E que a gente consiga e estimule com que eles tentem participar de jogos. Então, a gente vai ter, sim, uma nova plataforma de gestão. A gente depois vai trazer isso para vocês, para que a gente também comece a unificar essas informações e controlar isso. E, por fim, dentro dessa cascata, né, desses 60, que a gente consiga com que 20 jogadores fiquem na fase ficar, tá? O que é a fase ficar? É estar presente nos treinos e participar aí de 5 ou mais súmulas de jogos ou festivais, né? Então, quando a gente olha para esse número de participação, talvez a gente esteja entendendo que esse jogador está num processo muito mais próximo de retenção, né? De permanecer no rugby. Então, esse é o primeiro objetivo que a gente tem com esse projeto. Então, essas fases de trabalho, e isso vai acontecer em todos os momentos. Então, talvez eu esteja no final do projeto, eu esteja fazendo clínica, porque talvez o meu número de participantes nos treinos está muito baixo, tá? Ou talvez vai ter clube que já tem um número alto e não precisa fazer clínica. Então, a gente precisa ter esse entendimento caso a caso, cada um tem uma realidade aqui. Depois a gente tem o segundo objetivo, né? Que é consolidar equipes M14 e M16 nos clubes participantes do projeto. Tá? Então, o que a gente tem de métrica aqui? Ter 30 atletas inscritos, constituir uma equipe M14 mista, M16 feminino e M16 masculino. Nossa, mas são 3 equipes que eu preciso constituir. Na realidade, aqui vai entrar um ponto que a gente precisa ter 30 atletas inscritos. Desses 30, que a gente tenha 15 jogadores médios por treino. Tá? Isso corresponde provavelmente a uma equipe, tá? Ao cenário que a gente está buscando. Mas a gente está colocando aqui a promoção de M14 e dessa consolidação de M16 masculino e feminino, porque a gente acredita que tenha clubes que já tenham potencial para chegar a essa maturidade de começar a quebrar. Talvez hoje tem clubes que treinam juvenil, e o juvenil é de 13 a 19 anos, tá? Mas o nosso olhar é para que a gente comece a consolidar essas faixas etárias, tá? Ao longo do projeto.
Então, se ao longo do projeto você conseguiu constituir como clube, tá, essas categorias, perfeito. Isso mostra para a gente aí o engajamento, o envolvimento para que isso acontecesse, tá? Mas a ideia é com que a gente tenha, como eu falei no começo, né, aquele trabalho com crianças de 13 a 16 anos e que talvez essas 3 categorias sejam uma única categoria, tá? Então, são construções que a gente vai fazer ao longo do projeto, tá? Depois, o terceiro objetivo que a gente tem, né? Apresentar jogos seguros e com nível de jogo adequado ao desenvolvimento dos jogadores. Então, a gente tem um primeiro objetivo aqui, que a gente começa aí dar mais ênfase, né, para as nossas áreas de apoio, que é os jogos devem atender a requisitos mínimos de segurança avaliados pelo árbitro da partida. Então, quando a gente fala aqui de segurança, a gente não está falando somente do jogo em si, estamos falando somente do Scrum, estamos falando de todo o contexto, né? Porque o árbitro também ele pode parar uma partida se aquele campo não é seguro, se não tem trave, se não tem proteção naquele campo, se aquele campo está próximo de alguma coisa que tem algum risco para a integridade daqueles participantes. Então, quando a gente fala aqui de segurança, né, que hoje é a pessoa que a gente vai ter para trabalhar e avaliar isso no dia a dia de jogo, é o árbitro. Então, a gente traz esse papel do árbitro nesse momento, mas a gente não está olhando somente ali aqueles requisitos que está só dentro das 4 linhas. A gente também está olhando para fora das 4 linhas em todo o contexto, né? Ô, Julião, Oi, um diga. ponto aqui também, só para não deixar passar, acho que aqui segurança a gente também está falando de segurança emocional, tá, pessoal? Então, por exemplo, situações de bullying, situação de trote, situação de qualquer questão, o morde bunda, por exemplo, dentro desse projeto vai ser inaceitável, tá? Inaceitável diretamente assim. Então, acho que é só para a gente ter essa clareza que segurança também extrapola, e é um conceito que é muito forte no Nina, e a gente, na unificação de Nina e Vem para o Rugby, a gente traz também isso para dentro do Vem para o Rugby. Então, só para deixar bem marcado essa parte. E depois a gente tem uma outra métrica aqui, que é a maioria dos jogos com diferenças de placar menores de 20 pontos, tá? De novo, isso aqui são objetivos e metas, né? Então, a gente precisa ter aqui indicadores que também façam com que a gente olhe e consiga ter um resultado específico, né, desse nosso trabalho. Então, quando a gente olha para os jogos, o que a gente vai avaliar? Vamos avaliar essa diferença de placar. Tá? É uma avaliação mais simples e que traz para a gente, talvez um pouco subjetivo, mas essa relação de nível entre as equipes. Tá? Então, é o que a gente hoje traz como esse objetivo, porque a partir daí, a gente tem os nossos coordenadores esportivos, né, e todo o processo de capacitação que vai auxiliar esse trabalho da parte esportiva do rugby, né, da parte qualitativa e não da parte quantitativa, né? Não é só o quant que a gente quer, a gente está começando a olhar também para o quali. E a gente tem aqui depois, por último, o objetivo 4, né? Que é preparar uma equipe de treinadores excepcional para atuação com as faixas etárias. Então, esse objetivo está voltado para o processo de capacitação não só dos treinadores, mas também do clube em um todo, tá? E aí a gente tem 100% dos treinadores, a gente tem como meta, né? 100% dos treinadores envolvidos, capacitados com os cursos da World Rugby nível 1. Tá? Então, coach, primeiros socorros, arbitragem, preparação física, todos os cursos que estão nesse escopo, tá? Esses treinadores que fazem parte do projeto vão ter que estar certificados, tá? Depois, os treinadores que fazem parte do projeto, eles vão, ao longo do período, também receber a avaliação do nível 2, né? Eles vão fazer o curso de coach nível 2, e a gente busca que, ao final desse processo, a gente tenha 100% deles competente ou excelente, né? Que são os níveis, tem um terceiro nível que ele é inferior, né? Ainda não competente. Ainda não competente, que a gente quer buscar com esses educadores, que esses treinadores envolvidos, eles atinjam esses níveis nessas ferramentas que tem o nível 2, tá? E depois, uma terceira meta para esse objetivo é os clubes envolvidos no projeto certificados como C ou E no curso de capacitação e retenção de jogadores da CBRU. A gente hoje entende, na realidade, esses projetos, ele é muito baseado nesse escopo do curso de captação e retenção, tá? E esse curso hoje ele é muito importante para essa consolidação dos clubes.
tá? Então, hoje a gente tem essas 4 metas, que a gente tem desculpa, a gente tem esses 4 objetivos, que a Ô, gente tem Julião, essas metas. só deixa eu pegar essa meta do treinamento de educação antes de você passar rapidinho. Só deixar aqui alguns pontos, pessoal. Vão ter cursos que a gente, inclusive, já tem agora, já tem nesse final de semana, tem curso de primeiros socorros acontecendo no CPUSP. Em setembro tem uma previsão de cursos no Rio Grande do Sul para acontecer. E qual que é a ideia? Sempre que tenham cursos, independente de ser um curso específico do projeto ou não, mas que os clubes envolvidos nos projetos se envolvam e participem, tá? Então, já deixo que se identificou cursos que foram divulgados e, pô, vai ter um curso próximo aqui, eu tenho a possibilidade de participar, entre em contato para a gente poder fornecer uma bolsa para os clubes participantes do projeto, tá? Dentro desses cursos. Então, é só para reforçar aí, antes de passar para os próximos. Tá, eu me perdi aqui, Gabo. Você falou desse final de semana do Primeiro Socorros? Falei, no Ah, Zé. CPUSP, então, clubes de São Paulo aí que tenham interesse em participar desse de primeiro socorro, que já vai ser esse final de semana, entre em contato comigo para direcionar aí, talvez, a pessoa que vai participar. E aqui um ponto importante, né? Quando o Julião falou 100% dos treinadores com os cursos nível 1, esse de primeiros socorros, ele é um bem específico, que ele vence a cada 2 anos. Então, eu fiz o primeiro socorros lá em 2015, não adianta, não vale. Então tem que refazer ele a cada 2 anos. Então, esse especificamente. O coach nível 1 já não, beleza, os outros eles não vencem, mas é sempre bom refazer para reciclar conhecimento. Mas esse especificamente de primeiros socorros, quem fez há mais de 2 anos vai ter que refazer sim ou sim. O Gaboy, não necessariamente o treinador, só a treinadora, né? Nesse em particular, qualquer integrante do clube aí que fizer parte do projeto é bacana. Perfeito, Mica. Total. Bom, depois trouxe só essa página aqui mesmo de resumo, né? Porque ali estava mais objetivo. Então aqui a gente tem todos numa mesma página, também para depois facilitar para vocês compartilharem isso, tá? Mas esses são o que a gente tem previsto para o projeto. De novo, a gente entende, a gente não criou, igual a gente teve, por exemplo, no projeto do Vem Pro Rugby, que quem participou tinha que ter lista de frequência dos professores que fizeram capacitações. A gente entende que tudo é importante, só que quando a gente coloca isso dentro de um projeto de incentivo, a gente precisa prestar conta de tudo isso. Então, a gente acaba burocratizando muita coisa e tem um olhar muito mais administrativo do que esportivo. Então, a gente traz para dentro desse projeto agora um olhar muito mais esportivo, olhando não só para o quant, né, para essas entregas de meta, mas para esse lado qualitativo também, tá? E aí a gente tem, dessa parte de objetivos, alguém tem alguma pergunta aí, alguma dúvida? Hoje, quem é a equipe, né, CBRU, que vai estar envolvida com esse projeto específico, com esses projetos específicos, né? Então, esses projetos de fomento Nina e Vem para o Rugby, tá? A gente tem na parte de gestão o Renatão, o Gabó, a Leca e eu, tá? Na parte esportiva, né, a gente tem o Duda. Opa, tem um erro ali, baby, desculpa. E tem um erro também, Duda, desculpa. Tem o Dani, tem a Baby, tem o Duda, tem a Ciana, tem a Mica, tem a Amanda e tem o Tutu, nessa parte esportiva, tá? Na parte de saúde, a gente tem a Bia. Na parte da arbitragem, a gente tem a Cris. Na parte administrativa, a gente tem o Jaú, tá? E na parte da psicologia, a gente tem a Valéria. E a gente tem ainda uma vaga em aberta para o projeto, que é a parte da assistente social. A gente vai até abrir um processo. Então, talvez se algum clube tem alguma pessoa competente para ter esse envolvimento da área social, a gente até compartilha a vaga para que vocês indiquem e eles possam concorrer a esse espaço aí, tá? Então, esse é o corpo técnico que a gente tem de CBRU envolvido nesse projeto. Então, aqui a gente tem pessoas com até mesmo bagagem olímpica, né? Então, não só como jogador, mas como staff. A gente tem aqui pessoas que estão envolvidas diretamente com clubes, pessoas que estão envolvidas com a parte educacional, né, com a parte acadêmica, enfim, acho que a gente tem um leque aí bem interessante de pessoas e que a gente acredita que são pessoas
realmente de beira de campo, né? Acho que todo mundo já viu essas pessoas na beira do campo, que é o que a gente acredita que a gente precisa para o nosso rugby. Pessoas que saibam da realidade dos clubes para falar com os clubes. Porque uma coisa é a teoria, né? Então, pegar o livro e seguir todas aquelas normativas que estão no livro é muito simples. Agora, a gente ajustar isso para a parte prática é muito mais difícil. Então, um dos nossos objetivos realmente foi trazer pessoas que vivem o rugby, né, o dia a dia, e vivem o clube de rugby também. Acho que isso é muito importante, Ô, tá? Julião, eu acho que tá, além dessas pessoas todas que estão aí, é importante frisar que a gente tem outros braços, né? A gente tem educadores e trainers World Rugby, que são parte da estrutura CBRU, por mais que não sejam contratados especificamente por esses projetos, são pessoas que vão dar apoio. Então, eventualmente, pode ser que surja uma palestra, um curso, algo de pessoas que não estão aqui, né, nesse grupo, mas que são colaboradores aí de toda a área de desenvolvimento da CBRU e que por vezes vão ser convidadas para participar, né, dos projetos, para ajudar e colaborar. Boa. E aí a gente tem como que nós vamos dividir, né? Como que nós dividiremos aí esses clubes pelos educadores, né? Pelos coordenadores, tá? Então, depois eu vou compartilhar isso com vocês. Então, é mais vocês entenderem quem são as pessoas que vão estar com o clube de vocês. Aqui acho que é importante a gente frisar, né? Que essas pessoas talvez tenham, como a gente falou, né? Tem clubes que estão em diferentes estágios. E a gente tem dentro desses coordenadores, cada um com uma expertise. Alguns com expertise aí de fazer clínicas em escolas, alguns com expertise de ganhar jogos no último minuto, tá? E essa interação também entre esses coordenadores, ela vai acontecer, tá? Então é uma coisa que a gente quer explorar bastante. Então quer dizer que ali aquele coordenador que está com você, ele vai ficar com você, sim, ele vai te acompanhar em todo o processo do projeto, mas talvez você tenha alguma dificuldade que ele não tenha competência para resolver, ele não vai querer se envolver para resolver essa competência. E até mesmo se isso aconteça, é legal que até vocês busquem, né, as instâncias, a parte de gestão, para que a gente também possa corrigir esses problemas, né? Porque talvez eu opinar em algo que eu não tenho experiência, que eu não tive ali alguma vivência, é muito complicado. E a gente sabe que os clubes, cada um tem a sua realidade e cada um tem a sua forma de trabalho, né? Então a gente também tem que saber lidar com esse dia a dia, tá? Então, mas é para vocês entenderem o mapa que a gente tem hoje dessa distribuição dos clubes e dos coordenadores, mas também que vocês entendessem essa dinâmica de trabalho, né? Porque além desses esportivos, como eu falei, a gente tem outros 5 que são coordenadores de apoio, né? Eles não vão trabalhar diretamente com cada clube, mas eles vão trabalhar provavelmente diretamente com cada região, tá? E sim, vão ter ações que vão ser impactadas no clube de vocês. Beleza? Perguntas aqui, até aqui, pessoal? E aí a gente entra, né? O que são os nossos próximos passos? Primeiro, a gente precisa formalizar, né, entre confederação e o clube, essa parceria, desse aceite, né? Porque até então a gente veio com várias conversas de WhatsApp, de ligação, conversas rápidas de Zoom, termo de cessão de espaço, vai ter um projeto assim. Talvez a gente não teve ainda até esse momento um detalhamento mais rico sobre qual é o funcionamento do projeto, né? Então, talvez agora é o momento, sim, de amadurecimento e dessas dúvidas finais, porque a partir daí a gente vai ter uma parceria com o seu clube, tá? Aonde a gente vai ter as nossas responsabilidades, vocês como clube vão ter as responsabilidades de vocês, para que a gente possa desenvolver e ter um bom andamento do projeto ao longo dos próximos 12 meses, né? Porque, como eu não acabei não falando, né? Mas o projeto ele tem uma duração de 12 meses, tá? Depois disso, a gente tem aí já, depois e paralelo, né? Essa indicação desse profissional, e aqui a gente tem um grande problema, tá, galera? Porque todo o processo de projetos, a gente sempre depende de todos os clubes envolvidos. Então, não é porque você entregou você já indicou, já entregou o seu termo, que você vai receber já em começo de setembro. Porque todos os documentos para o Ministério, eles têm que ir tudo de um único malote. Eu não posso entregar uma parte e entregar outra parte.
Então, também é importante que vocês assumam a responsabilidade, porque senão vocês vão estar prejudicando outros clubes num atraso de entrega de algum documento, tá? Então, é importante todo mundo ter esse entendimento, né? Porque a gente não tem uma autonomia flexível quanto a alguns temas dentro do Ministério, tá? Depois disso, é já iniciar um processo de reunião com o seu coordenador para que a gente comece a traçar o plano de ação. Tá? Então, é realmente uma reunião inicial de entender, sabe, de qual que é o cenário que você está, de qual é o momento que o seu clube está, de quais são as suas dificuldades, e a gente construir um plano de ação para que a gente seja mais assertivo para a sua realidade. Tá? Então, passa um pouco por esses próximos passos que nós temos aí. Beleza? Eu acho que, de maneira geral, para compartilhar nesse momento, o que a gente... Acho que o último é só finalizando. O que a gente tem é isso. Então, abrir aqui, se alguém tem alguma... Ao longo da apresentação, tem alguma dúvida que ficou e que queira Incomodou fazer. no chat aí, Julião. Sim, Chico, está previsto, tá? A gente talvez tenha dificuldades de visitas em algumas regiões que a gente não tem um coordenador local, porque uma das distribuições de coordenação, ela foi através de questão geográfica, né? Então, para que a gente também não tenha, porque onera, né? A gente não tem previsto no projeto o deslocamento dos coordenadores. Então, a gente tem esses processos de reembolso. Então, a gente tem também essa construção, sim, dessas visitas desses coordenadores, tá? Até completando, Julião, porque o próprio nível 2 da World Rugby, ele prevê um acompanhamento dentro da pessoa dando treino. Vai ter situações que talvez o educador que estiver acompanhando vai pedir vídeos de treino, alguma ação mais à distância por conta de logística mesmo, às vezes por não ter recursos para viajar. Mas o ideal é sempre que seja presencial no treino. Então a gente vai sempre que possível buscar estar no treino, acompanhar, ver, para poder até mesmo fazer essa avaliação do nível 2 da World Rugby com cada treinador. Boa, Gabão, obrigado. Pessoal, alguém mais? Alguma pergunta? Bom, a gente tem um grupo agora nosso de comunicação, né? Aquele grupo ali, como eu falei, talvez ele não é para os treinadores, é uma coisa ainda mais parte de gestão com o clube, e a gente vai trazendo próximos passos ali dentro daquele grupo, tá? Então, hoje ele é talvez nossa principal via de comunicação, e a partir dali, talvez a gente vai ter outros grupos voltados para cada coordenação, tá? Então, eu acho que para agora é isso. Eu vou ficar um tempo Julião, aqui. Opa, Julião, desculpa, cara. Só uma pergunta que eu estava vendo a apresentação. Você falou lá nos itens de treinadores, né, fazerem a capacitação nível 1, nível 2, e aí você falou que os clubes têm que ser avaliados, C e D, se eu não me engano, sobre retenção e etc. Como é que os clubes são avaliados? Quem faz essa avaliação? Isso, Desculpa. isso é o curso, Claudinho, na verdade. A gente vai refazer os cursos de captação e retenção de jogadores, e CIE, na verdade, é competente e excelente, é a mesma linha da World Rugby que a gente está usando. Uhum. Então, vai ter o curso, dentro desse curso ele tem um TCC, que é um trabalho de conclusão, que é apresentar um plano de captação e retenção. Através dessa apresentação, a gente vai ter uma bancada de pessoas, não necessariamente todas envolvidas no projeto, mas pessoas que às vezes têm uma competência nessa área, e a partir daí a gente vai avaliar esses clubes que participaram do curso de captação e retenção. E todos os clubes vão ter que fazer isso? Eu lembro que nós já fizemos isso. A gente vai ter que avaliar quem já fez, vai ter que entender os processos para ver como tá, e talvez fazer algo, só uma retomada para ver como tá os planos que foram apresentados, mas quem ainda não fez vai ter que fazer com certeza. Tá Quem bom, já obrigado. fez, a gente vai ter que entender cada caso aí, ver como é que estão os planos. Tá bom, obrigado. mas vai acontecer também por região, né, Claudinho? E talvez faça sentido, talvez o Pasteur tenha outras pessoas que não fizeram que você entenda que seja importante fazer.
entendeu? Para multiplicar internamente. Então, pode ser uma estratégia também aí para esse momento, tá? E já pegando esse gancho que você falou de avaliação, a gente tem, né, desde o ano passado, a gente está agora, a partir de agosto, setembro, a gente vai trazer de novo o processo de diagnóstico de clubes. Então, isso já vai ser uma das demandas dos coordenadores, tá? Porque a gente já fez essas avaliações, né, em 2021, 2022, e todo o começo de segundo semestre é a data que a gente faz essas avaliações anualmente. Tá? Então, a gente tem essa métrica também que passa um pouco por essa avaliação, mas não tem nada a ver com esse projeto, mas é um tema que você entrou aí. Bom, pessoal, alguém mais? Eu Uma achei pergunta. muitas carinhas assim, ó, enrugadas, né? Eu achei que ia ser uma explosão de felicidade aqui. Minha câmera maravilhosa. É que ninguém está acreditando, né, Mika? Ninguém nunca esperou que um dia ia acontecer isso no rugby brasileiro, né? E agora você viu que está todo mundo chocado. Espero que seja isso. Julio, fue falado el tema de RH. ¿Cómo va a ser eso? Cada grupo de clubes va a tener un supervisor, ¿no? Que va a supervisionar a los entrenadores. ¿RH también va a ser o es general de la parte de CBRU? ¿O cómo va a ser el tema? Porque hoy se faló de eso, pero a mí no me ficou claro. Tá, vamos lá. De RH. La parte de entrenador está clarísima, la parte de RH que no me quedó claro. Um tema que não trouxe aqui, tá? Em relação à parte de treinador. É importante que essa pessoa indicada, ela tenha CREF, tá? Esqueci de falar isso na apresentação, é fundamental. Sem CREF a gente não consegue validar a contratação dessa pessoa. Depois a parte... E pessoa jurídica também, né? E CNPJ, né? a forma de contratação... Perfeito, Leca. A forma de contratação, ela Pode abrir. é MEI, né? PJ. A gente consegue ajustar por uma MEI, tá? Mas ela vai ser pessoa jurídica, tá? O contrato dela. Mas, Marcelo, respondendo, né? O projeto em relação a RH, tá? Então, ele tem o RH do treinador dentro do clube e o projeto, ele prevê esses supervisores como RH. Tá? Então, a gente vai ter esses supervisores trabalhando em função das demandas do clube de vocês. Tá? Então, é o que a gente hoje tem de RH. Não sei se essa era a sua dúvida. Cada clube tiene su RH. Não, cada clube tem um treinador, Marcelo. Quando é RH, a gente está falando pessoas contratadas. Então, cada clube tem um treinador pago e, além desse treinador, tem supervisores de um grupo de clubes que cuidam desse processo. Estamos falando de una persona, un entrenador. Perfecto, ¿no? Como Isso. solo para destacar. Pensando no modelo cascata, né, Marcelo? Cada clube tem um treinador, aí você tem acima desse treinador. Oxe. Derrubaram o Renatão? É a fome, é a fome. Mas é isso, Marcelo. Cada clube tem um RH, tá? Acho que essa é a sua pergunta. Beleza? E tem um ponto importante, tá? Depois a parte de valores, essas coisas, a gente vai trazer dentro de cada grupo, né? De cada reunião com cada clube, tá? E é vocês que gerenciam, né? Porque eu até falei isso com algumas pessoas. Talvez R$ 2.000 em São Paulo é diferente de R$ 2.000 em Jacareí. Então, talvez R$ 2.000 em São Paulo corresponda a 10 horas a aula e em Jacareí corresponda a 55 horas a aula. Então, e aí é uma possibilidade que o clube tem também de como que ele trabalha com esse recurso dentro do seu dia a dia. Tá? Então, isso cada um vai ter que entender como que a gente pode potencializar a utilização desse recurso. Mais, galera? Acho que eu caí, Julião. Desculpa aí, mas acho que você explicou direitinho aí. Estavam falando que você estava mentindo aí, Renatão. Aí derrubaram você, cara. É normal, normal. Fake news. Doeu? Fake news. Boa, galera. Acho que é isso. A reunião da noite ela é sobre o mesmo tema, então não tem necessidade de vocês entrarem, tá? E caso alguém tenha alguma dúvida, vocês têm meu WhatsApp, enfim. Talvez eu demore um pouquinho para responder às vezes, mas um dia eu respondo. Mas podem perguntar, tá?
Eu acho que é isso. Se ninguém tem mais nada, a gente vai se falando agora com uma maior intensidade nos próximos dias. Só queria fazer uma colocação rápida aqui, o Julião, para todo mundo, cara. De novo, a gente olhando aqui nessa reunião, a gente vê um monte de gente que está na beira do campo há 30, 35 anos, 20 anos, e é uma possibilidade da gente fazer algo diferente no rugby nacional, né? Eu acho que isso é claro, né? Eu acho que a gente nunca teve um trabalho nesse nível, com pessoas capacitadas, com pessoas envolvidas, e, enfim, e só deixar claro que para isso dar certo vai depender de todo mundo, né, cara? Todo mundo vai ter que fazer o seu papel dentro do que tá se propondo a fazer, e aí eu acho que a gente consegue evoluir, né? Se todo mundo fizer o seu, eu acho que a gente, de novo, sem pressa, sem querer, né, atropelar, mas passo a passo, criando um clube forte dentro de uma comunidade, dentro da sua cidade, com o envolvimento dos pais, das crianças, da prefeitura, de patrocinador, entendeu? Quer dizer, talvez daqui 10 anos a gente consiga olhar para trás e poder ter orgulho de falar, puta, olha o que a gente fez, né? Mas para a gente poder, daqui 10 anos, olhar para trás e falar isso, cada um tem que fazer o seu, a gente conta com a ajuda de todo mundo e estamos sempre à disposição para o que a gente puder ajudar e, enfim, seja o que for. Tá bom? Agradecer o tempo de todo mundo aí e obrigado. Valeu aí, pessoal. Valeu, Pessoal, Chicão. obrigada. Obrigado, um abraço. Valeu, galera.